Fala galera da Elite Oculta, eu sou o Fael Portinari e hoje trago dois relatos para vocês aqui galera. Mas antes de começar o vídeo, eu queria falar uma novidade para vocês. O canal Elite Oculta está patrocinando um time de CSGO chamado Synapse.sport. O link vai estar aqui na descrição do vídeo, eu peço que vocês vão lá no Instagram, sigam o canal e comentem lá, vim pelo Elite Oculta, ou deixem a hashtag Elite Oculta. Todos os comentários que tiverem lá, eu vou estar respondendo e curtindo, beleza? E outra novidade, como eu falei no vídeo passado, da tatuagem. Pois é, galera, acabou que era blefe. Não deu pra mim fazer a tatuagem. Tô brincando. Na verdade, eu fiz a tatuagem em homenagem à Elite Oculta. Eu fiz um cane aqui no braço. Na verdade, esse lobo aqui de cima, né? Eu fazer o olho dele vermelho. Pra ser um cane mesmo. Aqui não. Deixei um lobisomem. E o de baixo, né? É um lobisomem aí. Eu não sei se é um lupus ou um garou. Mas é aquele lobisomem lá da última forma. Que ele é mais parecido com o lobo. Aqui tá a lua cheia. E que eu deixei os olhos amarelos. Eu ia deixar o olho vermelho, né? Mas deixei amarelo, né? Aí ele vira um lobisomem de sina. Achei a tatuagem, se eu fizesse um cane aqui, ia ficar muito cabuloso. Em cima aqui, as árvores. Até que ficou bom. Eu fiz no estúdio aqui na cidade onde eu moro, em Belo Horizonte. Ficou legalzinho. Mas doeu pra caralho. Falar a verdade pra vocês, essa aqui é a primeira e a última, viu? Porque doeu muito. Foram 3 sessões seguidas ainda. Então, quero falar pra vocês também que sexta-feira, 10 horas da noite, eu tô lá na Twitch. Então, quem não me segue na Twitch, o link tá aqui na descrição do vídeo. Porém, se eu não fizer live lá na Twitch, eu vou estar fazendo aqui no YouTube, beleza? Eu pretendo trazer uma coletânea de pacto com o demônio. Vai dar aí mais de 1 hora de relato. Só relato top. Então, provavelmente, eu devo fazer na live. Bom, então vamos para o relato, né? Porque aqui tá parecendo que eu tô fazendo live, de tanto que eu tô falando. O primeiro relato de hoje é o lobisomem da sexta-feira da quaresma. Olá, o meu nome é Reginaldo, tenho 34 anos. E hoje moro em uma cidade do interior de São Paulo. Eu prefiro não dizer onde fica a cidade. Bom, isso aconteceu comigo quando eu tinha 10 anos de idade. Eu e minha família morávamos em um sítio e as casas naquele tempo eram grudadas uma na outra. Tipo casa geminada. E eram conhecidas também como colônias. Tenho na memória até hoje o que vivi naquele dia. Foi em uma sexta-feira de quaresma e a lua estava bem grande no céu, muito clara. E eu nunca tinha visto uma lua tão bonita quanto aquela. Morávamos eu e os meus pais, e mais 2 irmãos. E todo mundo se conhecia por ali. E nas casas não havia um banheiro do lado de dentro. O banheiro ficava no fundo do quintal, a uns 20 metros. E era apenas uma casinha com um buraco dentro. E um pouco mais para frente tinha a estrada e o canavial. E do lado da casa tinha os tanques de lavar as roupas, junto com o banheiro onde se tomava banho. Atrás deste banheiro tinha um cafezal muito grande, e tinha muitas coisas para se fazerem ali. Então, na minha infância, eu brincava muito com os meus amigos. Era uma infância muito boa, e eu vivia muito feliz. Neste dia, nessa sexta-feira de quaresma, eu e mais 2 amigos resolvemos ir pescar numa lagoa. E esta lagoa ficava em outro sítio perto dali onde morávamos. E era mais ou menos uns 8 quilômetros de caminhada até chegar na lagoa. Passamos por estradas de terra, cafezal e canavial. Falei para a minha mãe que eu ia pescar com os meus amigos. E então logo veio o sermão. Filho, não vá. Hoje é noite de lua cheia. E sexta-feira e o último dia de quaresma. E é perigoso. Eu, com ar de riso, falei. Mãe,
não tem perigo, eu já sou um homem. Então ela me disse: não vá sozinho, vá com alguém de maior. E foi aí que eu disse que iria perguntar para o pai do meu amigo se ele poderia ir com a gente. E quando chegamos na casa do meu amigo e pedimos o pai dele que fosse conosco, ele me respondeu que iria sim, porém nos avisou que era perigoso, então iria levar sua arma, caso precisasse. Arrumamos as nossas coisas e eu, como sempre, fiz uma marmita. Peguei a minha vara de pesca e o meu inseparável estilingue. Bem, era mais ou menos 7 da noite quando resolvemos sair, pois iríamos passar a noite inteira na beira do rio. Tá louco, o garoto com 10 anos de idade já ia passar a noite no rio, na mata? Essa mãe aí é corajosa, hein? E seguimos o nosso destino rumo à pescaria. Passamos por uma longa estrada de terra e de pedra, e olhávamos de um lado para o outro do canavial e do cafezal. E quando estávamos perto da estrada, onde nos levaria para uma mata que era uma trilha e saía na lagoa, eu logo escutei passos atrás de nós. Então eu logo disse: pessoal, tem alguma coisa no meio do mato. E eles, com um ar de deboche, disseram que era o meu medo. Bem, fomos andando em direção rumo à trilha, e o pai do meu amigo na frente e os meus 2 amigos do meu lado. Bem, eu continuava a escutar passos na mata e um barulho de respiração, parecido com a de um porco. E isso ia aumentando cada vez mais. E foi quando um dos meus amigos disse para pararmos e ficarmos quietos. E somente assim, nós 4 conseguimos ouvir aquilo sei lá o quê. E só assim, nós 4 conseguimos ouvir aquilo sei lá o que estava na mata. O pai dos meus amigos disse que deveria ser uma onça, ou um porco do mato. E eu, morrendo de medo, mas mesmo assim continuamos seguindo em frente, até que avistamos a lagoa. A lua estava bem clara no céu, e por alguns minutos eu até havia esquecido daquilo que estava no mato. Quando pegamos as nossas varas de pesca e começamos a pescar, o barulho começou a ficar mais intenso e parecia que estava chegando cada vez mais perto da gente. Eu estava com tanto medo que podia ouvir o meu coração bater. E foi quando o pai do meu amigo disse em voz alta: o que quer que esteja aí no mato, vá embora. Eu estou armado e não vou pensar 2 vezes em atirar. Nesta hora, eu pensei: agora quem estiver aí com certeza vai embora, porque o pai do meu amigo está armado. Então, eu peguei o meu estilingue e armei na direção da mata. Aquele barulho parou por alguns segundos, mas logo voltaram novamente. E os barulhos estavam cada vez mais perto de nós. E foi neste momento que ouvimos um uivo muito alto, que gelou a minha alma e as minhas pernas. Eu tremia mais que uma vara verde e o meu coração parecia que ia saltar pela boca. Os pelos do meu braço se arrepiaram por inteiro. E eu só me lembrava do que a minha mãe me disse naquele dia, para eu não sair de casa. Rapidamente, pegamos as nossas coisas e voltamos para a trilha. E aí, não era só eu que ouvia o barulho. E nós 4 podíamos ouvir alto e claro os passos, o rosnado e a respiração ofegante daquela coisa. Era uma mistura de rosnado com alguma coisa engasgando. Então, eu comecei a sentir um forte cheiro de carniça que parecia que o cheiro era de alguma coisa morta.
E foi quando o pai do meu amigo disse para não corrermos e irmos andando. E aí, aquela coisa decidiu se revelar. Soltou um uivo estridente e naquele momento eu só pensei em correr. Largamos tudo e começamos a correr. O pai do meu amigo ficou para trás, atirando feito um louco. Corremos tanto que, sem querer, nos perdemos da trilha principal. E encontramos outra trilha. E por uns 40 metros, avistamos uma casa. Corremos na direção daquela casa e batemos na porta. E foi quando um dos meus amigos gritou: "Por favor, abra a porta! Tem um monstro atrás de nós!" E nisso, um velhinho com a cartucheira na mão abriu a porta. Olhou para o lado e nos chamou para entrar. Lá dentro da casa estava a sua esposa. Imediatamente perguntou o que estava acontecendo e por que nós estávamos no mato àquela hora da noite. E aquela criatura já estava investindo contra a porta de madeira do lado de fora da casa. O velho destravou a espingarda e disse: "Aqui não! Volte para a mata de onde você veio, pois aqui na minha casa você não pode entrar." Enquanto o velho esbravejava com a criatura, olhamos pela fresta da janela. E então vimos aquele cão horrível. Ele estava em pé e tinha por volta de 2 metros de altura. Baseamos a altura daquela coisa no pai do meu amigo, pois ele tinha 1,80 m e a criatura era um pouco mais alta do que ele. A coisa tinha pelos negros e cabeça de um lobo, orelhas bem grandes e pontudas, dentes enormes e estava babando muito. E os seus olhos eram da cor de uma fogueira. Os seus braços eram enormes e as suas unhas eram grandes e afiadas. E as pernas da criatura eram como as de um cachorro. Ficamos aterrorizados com aquela visão do inferno. E a criatura nem sequer tentou abrir a porta, pois a coisa parecia que tinha obedecido os comandos e a ordem daquele velhinho. A coisa foi se afastando e ficou sobre 4 patas. E então saiu correndo mata adentro. Ficamos sem entender o porquê aquela criatura não quis nos atacar ali. E por alguns minutos ficamos calados e atordoados com o que tinha acontecido. Por volta de 2h30 da madrugada, nos acalmamos. A senhora veio e nos serviu um café bem forte. E então conversamos sobre o que nos atacou e perguntamos a ela o que era aquilo. O velho entrou na conversa e respondeu que era um lobisomem. E disse: "Vocês tiveram sorte de encontrar nossa casa aqui." O velho apontou para o porta-retrato que estava sobre a mesa da sala. E em seguida disse que aquele rapaz da foto era o seu neto, o mesmo que nos atacou na mata. Derrubei a xícara de café no chão de tanto espanto. Porém, logo aquele velho me acalmou e disse que dentro da sua casa estávamos seguros. Quando o dia amanheceu, perguntamos a ele como poderíamos retribuir aquele favor. E ele disse para mantermos segredo sobre aquilo e não contarmos para ninguém o que vimos naquela noite. E disse também que estávamos vivos graças a ele. E que a nossa boca fechada era o preço por salvar a nossa vida. O velho nos ofereceu uma carona até onde morávamos. E a gente, por medo, achou melhor não aceitar.
e decidimos ir caminhando para nossa casa. Até hoje, o pai do meu amigo nunca mais foi encontrado. E todos os meus amigos se casaram e tiveram as suas famílias, assim como eu tenho a minha. A minha mãe já faleceu há 5 anos atrás. Porém, depois daquele dia, eu nunca mais a desobedeci. E também nunca mais tive coragem de pescar, principalmente à noite. E também, quando me lembro do que aconteceu naquela noite, um forte calafrio toma conta do meu corpo. Agradeço desde já por ter contado o meu relato. Boa noite. Vamos agora para o segundo e último relato. O lobisomem de Jacutinga, Minas Gerais. Olá, meu nome é Carlos e tenho 20 anos. Moro no Brasil, no estado de Minas Gerais. O que vou contar aqui aconteceu comigo no ano de 2017, aqui na minha cidade. Como a minha cidade é muito pequena, eu não posso indicar o nome real dela. E muito menos o meu nome. Bom, agora eu já disse, Jacutinga. E todos os nomes, referências e localidades neste relato serão modificados para a minha segurança e para a preservação da minha imagem pública. Naquele dia, um amigo que se chamava Tauan me fez um convite para passar um dia na casa do seu pai, no bairro do Funil. A minha cidade fica nos arredores de Jacutinga. Ah tá, ele não mora em Jacutinga. A cidade dele fica ali próximo de Jacutinga. Era sábado e eu fui com ele de manhã. Bem, tivemos um dia muito bom. Fizemos um churrasco, nadamos, comemos frutas e conversamos. E aquele dia foi um dia muito legal. E quando escureceu, por volta das 8 horas da noite, o pai do Tauan nos levou para sair. Mas ele precisava conversar antes com a sua esposa. Então decidiu que eu e o seu filho iríamos na caçamba na parte de trás da caminhonete. Pois o pai do Tauan tinha uma caminhonete Fiorino das mais antigas. Nós dois estávamos na caçamba, sentados e conversando. Ficamos de costa para a janela traseira da cabine, olhando para trás. E já tínhamos andado cerca de 1 quilômetro. Estávamos distraídos, olhando a estrada escura, quando o pai do meu amigo diminuiu a velocidade para atravessar um buraco. E logo apareceu de trás das árvores uma grande forma negra. E aquilo passou rapidamente. Eu pensei que era um cachorro muito grande, com os olhos brilhantes. Perguntei ao meu amigo se ele estava vendo aquele cão. A criatura estava a cerca de 40 ou 50 metros da caminhonete. Nos entreolhamos assustados e duvidosos. O animal abaixou novamente em 4 patas e desceu a moita, em direção à estrada. E quando chegou na beira da estrada, ele saltou para o outro lado, atravessando a estrada inteira. Nesta mesma hora, o pai do meu amigo esbravejou que aquilo era um lobisomem. E com isso, ele nos mandou segurar firme na caminhonete e acelerou com tudo. O lobisomem começou a acompanhar a caminhonete pela mata. Olhamos na direção da criatura e vimos folhas e galhos voando. Ouvimos os galhos se quebrando e vimos aquela coisa passar entre as árvores. Aquele bicho estava nos acompanhando. E para piorar toda a situação, ainda teve um problema muito maior. Acontece que por conta de estarmos muito rápido e a estrada ser muito sinuosa,
o carro acabou saindo da estrada e batendo de frente com uma árvore. A fumaça densa que saía da frente da caminhonete indicava que o motor havia parado. Entramos para dentro do carro e tentamos ligar para a polícia pedindo ajuda. O pai do meu amigo tirou uma espingarda debaixo do banco da caminhonete. Em seguida, ouvimos um uivo forte vindo da mata. E vimos também um par de olhos se acender numa curva próxima de onde estávamos. O pai do meu amigo acendeu a lanterna, iluminando aquela coisa que parecia ter saído do inferno. E até hoje me lembrar daquilo me faz tremer de medo. A coisa se tratava de um animal enorme, todo peludo, e aquilo se chacoalhava e rosnava muito. Parecia um cachorro, mas com o tamanho de um bezerro. E apoiando a parte da frente do seu corpo nos cotovelos. Os pelos da criatura pareciam desgrenhados. E os seus olhos eram vermelhos como fogo. E quando a lanterna iluminou aqueles olhos, eles se acenderam e refletiram na nossa direção. A coisa tinha um focinho longo, com grandes dentes para fora. E tudo isso foi em coisa de segundos, pois logo depois da criatura se encolher por causa da lanterna, o pai do meu amigo disparou 2 vezes contra a coisa. O meu amigo Tauan gritava para a polícia pedindo ajuda e dizendo que um lobisomem estava nos atacando na estrada que dava para a cidade. Bem, acontece que nem debaixo de bala, aquela coisa parecia estar amedrontado. E mesmo com o peito sangrando e machucado, aquele bicho se jogou para cima do pai do meu amigo, o derrubando no chão e o dando várias mordidas e golpes. O meu amigo pegou um pedaço de pau e investiu contra a criatura. Em um ato de coragem, ele deu 2 pauladas na cabeça da criatura. A coisa deu um urro e saiu rolando para dentro da mata. Entramos para dentro do carro e trancamos a porta. E ficamos observando aquela criatura que rodeava o carro por meio da escuridão. Depois de uns 15 minutos, a polícia chegou até nós. E assim que a polícia chegou com o barulho da sirene, aquela coisa saiu correndo na direção de um descampado que dava na mata fechada ali perto, deixando para trás um rastro de sangue com um odor pútrido de carne podre. Um dos policiais que chegaram primeiro ainda viu o vulto preto correndo no pasto aberto, para longe de onde estávamos. O policial estava com uma espingarda, e com isso ele deu 2 disparos. Bem, se aqueles tiros acertou ou não, eu não sei dizer. O pai do meu amigo foi encaminhado para o hospital. E como a cidade era pequena, e não tendo como explicar aquilo tudo, resolvemos abafar o caso. E o caso foi registrado no BO da polícia como um ataque de onça negra. Acontece que até hoje eu nunca mais voltei naquele lugar. Boa noite. Bem, galera, esse é os relatos de hoje. Então, você ainda que não é inscrito, se inscreva no canal, deixe o like e até o próximo vídeo. Boa noite.